começando um negócio, pensando, pensa só no sucesso, é lógico que ninguém abre um negócio para falhar. A dica mais básica seria o quê? Assistir vídeos na internet. E, aliás, um conselho que eu deixo para vocês aqui é sejam, para quem é do Destiny Mind, sejam extremamente seletivos com o que vocês veem na internet. Quem consome muito internet confunde muito a cabeça também. Então, como eu consumo internet? Só com indicação. Flávio, o que você está assistindo de tal coisa? Fulano, o que você está assistindo de tal coisa? Essa semana o Guilherme Benchimol esteve lá em casa. Perguntei, o que você está assistindo de série? Que foi isso? O que você está assistindo? No YouTube, qual tipo de palestra você procura? Tal coisa. Ou seja, eu só consumo por indicação. A chance de eu entrar na internet e ficar rodando é zero. Então, esse é o conselho que eu quero dar para quem é Destiny Mind aqui e está comigo. E você que está em casa também, se quiser, siga o conselho. Não seja um consumidor de internet aleatório. Vai confundir tua mente. O Rick Chester chama isso de naufragar na internet. Tem navegar na internet e naufragar na internet. É isso aí. Qual o conselho que você dá, então, para quem está começando? Não tem como pagar uma mentoria, não tem como estar num ambiente seleto como esse. É o que? Vai para a internet e seleciona bem? Cara, vamos lá. Você pediu para ser básico, né? Então, passo número 1 é querer. Aí tu fala, mas todo mundo quer. Não, infelizmente não. Tem gente Parece que quer. Parece que quer. Muita gente já desistiu de querer. E muita gente quer a coisa errada, porque foi treinado para querer a coisa errada. Treinado para querer a coisa errada. Eu lembro eu, na janela do meu terceiro andar do bairro Jabu, no meu apartamento, olhando um cara lavando um Fusca dele que ele tinha, e eu olhava para aquele Fusca e falava, cara, eu quero ter um carro desse. Eu sonhei com aquele carro. Eu acabei não comprando aquele carro, era o meu sonho naquele momento, e depois eu fui melhorando, etc. e tal. Mas a gente é treinado desde criança, na escola, a ter uma profissão. É uma profissão que você precisa ter. A pergunta é, o que você vai ser quando crescer? Então você é treinado a entender que a única forma de vida existente é aquela que você escolhe uma profissão e arruma um emprego. E eu não tenho nada contra essa forma de vida. Eu acho que é uma forma de vida digna, uma pessoa que trabalha e ganha um salário. Está tudo certo. No entanto, essa não é a única forma de vida. Não é a única forma de vida. O cara ele pode ser artista plástico, ele pode ser autônomo, ele pode ser atleta, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um empresário, um comerciante, um empresário. Existem outras formas de vida que não aquela que alguém deposita a esperança e o projeto de vida dela na CLT. Essa não é a única forma de vida, no entanto, é pregada como praticamente a única forma de vida desde criança. Então, o teu filho, que vai para uma escola, ele é treinado para isso. A escola, ela foi formada, a escola, que é como a gente conhece, a escola e a universidade, ela foi concebida no início da Revolução Industrial, quando a escola e a universidade, juntas, eram parte de uma estratégia, parte de um plano para formar mão de obra para a indústria. Então, nós temos um modelo industrial da educação no mundo inteiro. Ou seja, é um modelo que catequiza as pessoas para serem empregados da indústria. E, repito, não tem nenhum problema, é uma forma digna de vida alguém ser um empregado e trabalhar numa empresa, está tudo certo. No entanto, não é uma forma de vida, não é a única forma de vida. E por que eu repito isso? Porque muita gente não se enquadra nesse modelinho, entendeu? Muita gente não se enquadra, aí são os desajustados. Muita gente não se enquadra na escola, no modelinho da escola. Muita gente não se enquadra nesse formato. Essas pessoas são descartadas, são expulsas. Essas pessoas são ignoradas, são tratadas como problema. Aluno problema. Tem reunião lá entre os professores. Ó, quais são os alunos problema? São os alunos que não se enquadram. Vamos fazer o que com ele? Tasca Ritalina nele. Você vai estar com Augusto à tarde, não é? Você até pode perguntar. O Brasil é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. Ou seja, é aquela droga que você acorrenta a criança por dentro. Óbvio que existem casos clínicos de TDAH, existem casos clínicos
pontuais que são necessários à aplicação desse remédio, é óbvio, mas, no entanto, eu já li especialistas falando que existe um exagero na prescrição desse remédio. Algumas pessoas tomam até esse remédio para ficar mais focado, para trabalhar mais. E aí, ou seja... derivados. Esses derivados. A Ritalina é uma marca, né, na realidade. Tem os derivados aí, e as pessoas ficam dependentes quimicamente dessas substâncias e não conseguem mais se libertarem dessa substância. É muito complicado quando, para uma criança saudável ser aceita num modelo educacional, ela tem que se submeter a uma medicação. E isso virou moda, porque é muito mais cômodo para o pai, que está preocupado em fazer outra coisa e quer dar uma solução mais fácil para o filho, ou para a escola, que tem preguiça, ou não tem metodologia, não tem competência para lidar com uma criança que não é padrão. Ou seja, eu não fui uma criança padrão que foi expulsa de escola, percebe? Então, ou seja, segundo essa régua do modelo educacional, criado na Revolução Industrial, eu não sirvo. Eu sou uma pessoa inapta. Então, o empreendedorismo, que é algo que está fora dessa cartilha, vendas e empreendedorismo, foi o que me deu um caminho. E o meu objetivo sempre é mostrar para as pessoas que elas não são reféns daquele único caminho que a escola tentou catequizar ele. Mas na nossa geração está diferente. Eu sinto que por causa da internet, cada vez mais, pós-pandemia, as pessoas estão decidindo ser empreendedoras. Mas aí tem dois motivos também. Não é? Primeiro, as pessoas estão percebendo a falência desse modelo. Não só a falência da educação, do modelo educacional, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas estão saindo do ensino médio sem saber matemática básica e sem saber ler e escrever direito. Né? O número de analfabetismo funcional, ele cresce muito. As pessoas saem com um canudo debaixo do sovaco na faculdade, só que a gente tem que contratar a pessoa e treinar ela, porque ela não sabe fazer o que ela precisa fazer. A empresa precisa ser a instituição educacional principal da sociedade, para treinar os funcionários, para educar os funcionários. Como hoje tem reportagem dizendo que médicos recém-formados usam o ChatGPT diariamente durante as consultas para poder dar solução para o paciente. Imagina, tá tudo ficando imagina essa situação, você está se consultando com alguém que fez 6, 8 anos de medicina, e ele tem que consultar o ChatGPT para te dar uma solução. Está tudo ficando muito complicado. E aí, o que acontece? As pessoas estão percebendo a falência do INSS. Você vê aí o INSS, escândalo, a conta não fecha, teve reforma da Previdência recentemente, vai ter que ter outra, porque a conta não fecha. A conta não fecha porque as pessoas, elas morrem mais tarde, vivem mais, então recebem mais o benefício, têm menos filhos, ou seja, vão ter menos pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria dos mais velhos. Ou seja, essa conta não fecha. Então, quem apostou nesse modelo, que daria segurança para ele ao longo da vida dele, está caindo do cavalo. Então, as pessoas, cada vez mais, saiu uma pesquisa semana passada, 69% dos brasileiros preferem ter o seu negócio próprio. Desejam ter o seu negócio próprio. Trabalhar por conta própria, ou seja, não ter um emprego fixo naqueles moldes da CLT que se pregou desde Getúlio Vargas até hoje. E relembrando que querer, né, é muito mais do que só desejar ter, mas é estar disposto a pagar o preço, aceitar as consequências e os processos para realmente ter. Mas é o primeiro passo. Isso é o querer. Mas é o primeiro passo, né, Brunet? A pessoa precisa querer. E quando ela quer, o ideal é que ela queira a coisa certa. Porque se ela quiser coisa errada, também não resolve. Não é? Então, ela precisa querer. Esse é o primeiro ponto. Ela precisa querer alguma coisa. Então, ela pensa assim, não, eu quero aprender isso. Então, ela vai ter que pagar o preço, como você acabou de dizer, para aprender. E aí, para aprender, tem conteúdo gratuito na internet. Tá? Aliás, 90% do meu conteúdo é gratuito. E 10% é pago. Então, com conteúdo gratuito, não apenas do meu, de vários conteúdos do seu e de várias pessoas, não é? Tem conteúdo gratuito, que a pessoa começa a aprender a direção, porque ela não tem um pai e uma mãe para orientar. Então ela precisa aprender a direção, esse aqui é o caminho, o que eu preciso aprender? Ela consegue aprender vendas, ela consegue aprender o que ela quiser gratuitamente. Uma dica para escolher quem seguir é não se basear na conversa bonitinha do sujeito lá, da sujeita que está falando lá. Não se basear, gostei dessa pessoa, não. Olha para a vida da pessoa, o que ela realizou. Ela pode falar?
Porque Resultados. você tem que olhar Pela o fruto. árvore, pelos frutos se Tem conhece que olhar a o árvore. fruto, cara. Porque não adianta falar coisa bonitinha, porque tá cheio de gente na internet querendo ficar milionário, ensinando outras pessoas a ficarem milionários. Então, e de novo, isso é democrático, cada um fala o que quiser, tá tudo certo. Mas não é democrático também para ninguém, não necessariamente você consumir qualquer coisa de qualquer pessoa. Se você vai levar teu filho num médico para fazer uma cirurgia delicada de vida ou morte, você vai investigar se esse médico tem bom histórico, se ele é um cara que tem sucesso nas cirurgias que ele faz. Você não vai botar teu filho na mão de qualquer médico. Então, não coloca a sua vida, o seu futuro na mão de qualquer pessoa, ouvindo qualquer pessoa falar. Tem que escolher. Olha para a vida desse cara. O que ele realizou para realmente eu emprestar meu ouvido para ele? Então, essa é uma boa forma. Eu acho que a audiência está amadurecendo. E nesse amadurecimento, ela consegue diferenciar uma coisa da outra. Flávio, a gente estava falando aqui um pouco antes de você chegar sobre a condição humana, que é a fragilidade física. De um dia para outro você pode descobrir alguma coisa na sua vida. Emocional, nós vivemos na geração mais afetada mentalmente da história. A nossa geração, ela está doente emocionalmente, mentalmente. Uma geração que quer ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, não entende nada de propósito e realização de vida. E principalmente uma geração que até quer se espiritualizar, mas talvez pelas motivações erradas. Então a gente está vivendo uma confusão, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que estão se destacando, fazendo tudo certo. E você é uma dessas pessoas. Nesse livro novo que eu estou escrevendo, Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, você é um dos exemplos que eu mais uso, porque todo negócio que você começou virou bilhão, e você ganhou o primeiro milhão aos 23, hoje aos 53, 30 anos depois, tudo que você colocou a mão virou bilhão. E ao mesmo tempo você conseguiu manter saúde emocional, porque eu te conheço bem, sei que você é um cara tranquilo, que dorme bem, que trata bem as pessoas, que não está apreensivo ou nervoso com o próximo dia. A Bíblia diz, não andeis ansiosos, ou não fiquem preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, todas essas coisas eu vejo em você realmente não se rende emocionalmente a essas pressões. Tem uma família estruturada, boa, que a gente convive e sabe que é de verdade. Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual o maior conselho, para começar, qual o maior conselho que você pode dar para os empreendedores que estão aqui, para quem está assistindo a gente em casa? Uma pessoa ganhar o mundo, o que é ganhar o mundo? Não é só ter dinheiro, tem influência positiva sobre a vida das pessoas. O que ela fala é escutado pelas pessoas, é respeitado pelas pessoas. Ela construiu um espaço onde as pessoas olham e querem fazer igual, ou seja, ela deu referência para as pessoas. Como uma pessoa pode ganhar o mundo, mas sem negociar a sua alma, que é a consciência? Ou seja, como eu faço para prosperar financeiramente, para ser referência, para ter relevância e, ao mesmo tempo, não perder minha consciência no processo? Obrigado mais uma vez pelo convite, Brunet. Olha só, uma frase que eu gosto muito, que eu repito ela muitas vezes, e pouca gente às vezes entende bem essa frase, é a frase estabilidade não existe. Eu falo muito essa frase, eu repito muito essa frase. E por que eu falo muito sobre essa frase e a repito muitas vezes? Porque eu penso que a gente se reconciliar com a nossa humanidade, a gente está settled, a gente está, em português, me desculpa. Endireitando, colocando no lugar. A gente está equacionado, está pacificado com a nossa humanidade. Isso faz muito bem para nossas emoções. Faz muito bem para o nosso emocional a gente reconhecer a nossa limitação, que a gente é humano, que como ser humano, um dia a gente vai morrer. E como ser humano eu tenho limites. Então, quando eu tenho isso muito bem pacificado, quando a gente está pacificado com a fragilidade humana, e a gente entende que isso é parte da nossa humanidade, a gente convive com os nossos limites de uma maneira diferente.
Eu entendo, inclusive, que a gente vai ficar muito menos ansioso, muito menos preocupado, quando a gente entende que o nosso destino final é dar o último suspiro nessa terra e partir para um outro momento, para uma outra vida. E a gente entende que isso faz parte da nossa humanidade. A gente entende que nós realmente temos limites. Isso faz bem para as nossas emoções. Eu penso que grande parte das preocupações que a gente tem, e eu estava batendo um papo contigo aqui antes, e você mencionou que 86% das preocupações que nós temos, elas nunca vão se concretizar, elas nunca vão acontecer. Isso significa que nós gastamos muita energia à toa. Que, de forma geral, o ser humano gasta energia à toa. Então, se eu estou pacificado com os meus limites, se eu estou pacificado com a minha humanidade e com os limites que eu tenho, eu vou lidar com a nossa finitude, eu vou lidar com os nossos limites de uma outra forma. Então, isso vai me tirar muito mais as preocupações, eu vou estar muito menos preocupado e muito mais ocupado, né? Porque a palavra pré-ocupado é ocupado antecipadamente. Então, eu vou me ocupar em resolver muito mais os meus problemas do que me preocupar com esses mesmos problemas. E diante desse equacionamento, desse acordo pessoal comigo mesmo, entendendo a minha limitação, eu vou administrar as minhas emoções muito melhor do que se eu ficar contrariado com as minhas limitações, se eu ficar contrariado com a minha finitude, se eu revoltado com a minha humanidade, se eu aceito, né, a minha autoaceitação sobre quem eu sou, sobre a minha humanidade, me traz muito mais paz do que contrariedade. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não perder a nossa alma, não perder a nossa essência, não perder a nossa consciência, está muito relacionado também a gente ser leal e fiel a valores. Existem valores, porque tem gente que vive de forma aleatória, mas tem algumas pessoas que aprenderam alguns princípios, alguns valores. Eu tive a oportunidade de aprender isso desde cedo com os meus pais, com princípios que você nomeia de princípios milenares. Eu convivi, eu aprendi a lidar. Esses valores... Você fez o método Destiny desde criança. Desde criança, é verdade. Então, assim, desde de jovem, esses valores, de certa maneira, nortearam a minha direção. Eu sabia, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente ter valores e a gente conseguir definir o que é bom e o que é mal, o que é próspero e o que não é próspero, o que vai ser benéfico, o que vai ser bem-aventurado na minha vida, o que não vai ser bem-aventurado na minha vida, se eu tiver isso claro e for leal a esses valores, de alguma maneira, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu vou e para onde eu não vou. Então, tu vai errar menos. Porque determinados erros que muitas pessoas cometem, e que nós também cometemos, determinados erros nos custam muito caro. E roubam da gente também paz, energia, dinheiro, rouba da gente uma série de riquezas tangíveis e intangíveis. Então, quando você tem esses valores bem definidos, e você é leal a esses valores, você consegue ser leal a esses valores, o que muitas vezes não é fácil. E aí você vai ter que se esforçar para isso, você vai ter que lembrar toda hora que não é, isso aqui é ruim, então é para lá que eu vou. Então você tem, de alguma forma, uma direção. Isso te poupa muito de muitas coisas. Não é? Então eu acho que eu sou um cara que sou muito bem resolvido com a minha humanidade, por isso eu gosto da frase estabilidade não existe. Eu não gosto do falso otimismo, eu não gosto do pseudo-otimismo que diz que tudo vai dar certo. Não gosto, porque não é verdade. Não vai dar. E se não é verdade, e se eu acreditei que ia tudo dar certo, e na verdade não vai dar, eu vou ficar frustrado. A frustração vai me roubar energia. Então eu quero me preparar, eu quero esperar o melhor e estar preparado para o pior sempre, em qualquer hipótese. Isso me deixa emocionalmente mais saudável para lidar com as coisas. Isso não significa que eu não tenho os meus momentos de angústia, que eu não tenho os meus momentos de desafio pessoal, e que daí a gente se ordena, está junto com amigos, está junto com a família, e a gente se reorienta e ganha mais força para seguir a mesma direção. Uma coisa interessante nisso que você falou é que muita gente não entende, não percebe o valor de pessoas
principalmente por causa das crises que a gente vai passar. Família e amizades, por exemplo. Exatamente. Tem pessoas que vão abrindo mão disso por qualquer motivo, mas num momento de dor, num momento de angústia, são pessoas que vão trazer consolo. São pessoas que, de alguma forma, vão oferecer apoio. Então, muita gente, na busca pela riqueza, feriu pessoas. Abriu mão de relacionamentos. E eu tenho um livro chamado Especialista em Pessoas e tem uma parte que eu falo sobre isso, que no final das contas, a gente vai precisar de pessoas para realizar a maioria das coisas que nós vamos fazer na vida. E principalmente nos momentos ruins, é quando Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho para nos curar. Como é que você fez para construir esse império bilionário, os tipos de empresas que você criou, de segmentos, apesar de todos serem da educação, mas focos diferentes, e ao mesmo tempo manter bons relacionamentos? Como é que se faz para ser um cara tão ativo empresarialmente, financeiramente, e ao mesmo tempo ser tão humano a ponto de se conectar com as pessoas? Então, Brunet, os amigos muito próximos, a gente conta nos dedos, né? Todos nós, cada pessoa que está aqui na plateia também, cada pessoa que nos acompanha, você não vai ter amigos com grande profundidade que vai passar das nossas duas mãos. É muito raro isso. Então, é preciso saber identificar ao longo da tua vida essas relações que você constrói, essas conexões que você construiu e que vão pertencer a um ciclo mais próximo, pessoas que você vai poder confidenciar coisas, vai poder conversar, vai poder se abrir e por aí vai. São poucas pessoas, mas uma vez identificadas essas pessoas, é importante investir tempo nessas pessoas para que você tenha um colchão de segurança em qualquer situação, para você conversar, para você bater papo. E essa situação, na medida em que a vida vai passando, você vai também adquirindo novas necessidades. Então, você vai ampliando essa sua rede de contatos para que você consiga conversar sobre outros assuntos também com essas pessoas. Eu tenho amigos que são amigos de infância, que a gente sempre conversa, mas eu não posso falar todos os assuntos, porque ele não participa de todos os âmbitos da minha vida. Não tem por que bater um papo sobre tua vida financeira com ele, seria? Não faz sentido. Ou puxa, será melhor esse projeto ou esse projeto? Talvez ele não tenha essa contribuição para dar, mas tem uma outra muito valiosa que outros não vão conseguir me entregar. E aí você vai se relacionando com essas pessoas e vai... tem pessoas, por exemplo, que são interessantes, que eu gosto de conversar só para lembrar da minha infância. Porque isso me remete à minha identidade, quem eu sou. Não aquilo que talvez as pessoas achem que eu seja. Porque quando você se torna uma pessoa pública, muita gente acha que você é alguma coisa. E o pior que pode acontecer é você correr o risco de acreditar que você é aquilo que as pessoas acham. Então, no fundo, você precisa estar se reconectando com a sua essência, com a sua identidade, porque isso me faz bem. Eu tive um evento agora, foi na Marinha, então, poxa, a Marinha é um capítulo da minha vida. E aí eu me lembro de uma série de situações que foram muito positivas, que eu quero manter vivo dentro da minha memória. Então, eu quero, como diz um versículo da Bíblia, eu quero me trazer à memória tudo que me traga esperança. Então, tudo que eu sonhei um dia conquistar me trouxe muita esperança num determinado momento. Algumas coisas eu já conquistei, outras eu já troquei de objetivo, e meus objetivos agora são outros. Mas resgatar isso, tem gente que te remete a uma memória que te traz esperança e que é saudável você conviver. É legal a gente balancear isso na nossa vida para que a gente fique são no meio desse mundo louco que a gente vive. E eu estava explicando para eles a importância de a gente ter a fé como uma base para se apoiar. Eu não estou falando aqui da fé religiosa, não, mas do conceito de fé, que é acreditar naquilo que não existe e ter certeza dos fatos que ainda não se veem. Essa é a definição bíblica de fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Como a fé pode, na prática, impactar e influenciar a vida do empreendedor? Não se empreende sem fé. Não se empreende sem fé. No fundo, empreender é um ato de fé. Porque, por definição, empreender depende de você pegar alguma coisa que tu tenha aqui agora,
na mão, uma quantidade de dinheiro, um patrimônio, e você empenhar este dinheiro numa ideia, num produto, num serviço, em algo que você idealizou, algo que surgiu na tua cabeça, ou seja, algo que não existe, e você vai pegar o que tu tem garantido e aplicar naquilo que não, numa ideia que não existe, em troca de algo futuro que também não existe, o futuro não existe, que, dando tudo certo como você planejou, você vai multiplicar esse teu capital inicial. Ou seja, por definição, um empreendedor é um homem e uma mulher de fé. Ele acredita naquilo que não vê, naquilo que não existe, porém, na cabeça dele ele já está vendo. Na cabeça dele ele já está enxergando. Que é o que a gente chama de visionário. O cara é visionário, na verdade é um homem de fé, né? Esse cara precisa ter fé. Esse cara, ele não consegue começar um negócio sem fé. No entanto, é o seguinte, ele só chega a distância entre o que ele sonhou e a realização que ele deseja, entre esses dois pontos tem um tempo. Neste tempo, muita coisa pode acontecer. O que, portanto, ele deve manter viva durante esse período a sua fé até chegar nesse outro ponto. Logo, se ele perde a fé dele no meio do caminho, ele desiste. Logo, se alguma coisa dá errado, diferentemente daquilo que ele planejou, ele vai ter que ter mais fé ainda, ele vai ter que dobrar a aposta. Ele vai ter que ter mais fé ainda para criar um novo caminho, que ele continue tendo fé, para ele perseverar naquele caminho até atingir aquele objetivo. E aí muitos perdem a fé. Muitos perdem a fé. Né? Muitos desistem. Ficam à beira do caminho. Outros não conseguem atingir ali o resultado esperado e se conformam e mudam de plano. Outros não têm raiz em si próprio, você já captou, e aí a perseguição por conta do crescimento dele faz ele morrer, a fé dele morre no meio do caminho. E alguns perseveram até o fim, encontram a terra fértil e vai ter muito fruto naquilo que ele desejou. Olha que interessante. Esse cara não consegue começar, perseverar e chegar até o fim se não tiver fé. A fé é um insumo, né? É um cara de fé. É um doido. O empreendedor, ele precisa acreditar naquilo que não vê ainda e lutar. Agora, o que ajuda nesse caminho aí? Ajuda ele a aprender também técnicas, né? Ele aprender a vender, ele aprender a trabalhar o marketing, aprender a liderar pessoas, aprender a gerir conflitos, não é? Ele aprender a fazer a leitura do mercado, modificar o produto dele, criar novas soluções para os clientes dele. Ou seja, aí você tem aqui uma capacitação técnica no meio que vai ajudar, inclusive, a capacitação técnica alimenta a fé do cara também. Porque quanto mais técnica ele tem e mais resultado ele começa a ter, a fé dele aumenta. Ele acredita mais. A fé é a origem, mas aí o que acontece? O resultado que ele vai começando a colher retroalimenta essa fé e aí é um ciclo virtuoso para o resultado. Né? É interessante isso porque você está falando de técnicas e tal. Quando eu paro para pensar, quando eu quebrei e o quão rápido eu me levantei depois, além da fé, que foi a base, teve duas coisas, que é uma questão de técnica. Gestão emocional e vendas. Perfeito. Eu aprendi rapidamente a colocar minhas emoções no lugar e dominá-las, porque elas estavam me dominando. Isso é a parte muito importantíssima da técnica. Elas estavam me dominando. Então, eu consegui dominar o medo, a dúvida, a vontade de vingança, a vergonha de ter quebrado. Eu consegui trazer um poder de gestão emocional muito grande para a minha vida e, ao mesmo tempo, eu aprendi a vender. Então, o que me levantou empresarialmente, fique claro para todo mundo, quem está aqui com a gente no Destiny Mind, quem está em casa, além da fé que foi minha base, sem dúvida, sem fé eu não teria me levantado, foi gestão emocional alinhada com o poder de vendas. Então, quem está descontrolado emocionalmente não consegue fazer nada direito. E atrapalha as vendas também. Atrapalha tudo. Não dorme direito, trata todo mundo mal, você está mal. Você está conversando com um cliente para vender um produto para ele, o Caio Carneiro tem uma frase interessante que ele fala que em vendas todos os sentidos são percebidos. Ou seja,
Se eu estou num processo de vendas com o cliente, os meus sentidos são percebidos pelo cliente, de forma inconsciente, inclusive. Ou seja, se eu estou ansioso, a minha ansiedade é percebida. Se eu estou com medo, minha ansiedade é percebida. Ou seja, se eu estou ali preocupado, cara, eu preciso vender para ganhar minha comissão, preciso vender porque eu preciso pagar uma conta. É como se tivesse um outdoor aqui de LED na tua testa. Estou desesperado. Desespero à vista. E o cara percebe. Então você vê que o controle das emoções está relacionado também com a performance de vendas. E também a gestão emocional é importante porque, mesmo que você consiga ser um mestre em vendas e tenha um retorno financeiro absurdo, quando você vai estar com você mesmo, que você vai ter que estar em casa, vai ter que estar com a família, ou com amigos, ou com relacionamentos, você está sempre mal, porque as emoções estão machucadas, estão doentes. Então, a gestão emocional foi algo que me direcionou muito, e logo depois o que me fez dar uma decolada nos negócios foi a dominar a arte da venda. E quando eu digo dominar, não é que eu sou o melhor, é que eu consegui me conectar com pessoas que faziam o que eu não fazia nessa área. Mas você tocou num ponto interessante aqui também, Brunet, que a gente fala muito sobre o desafio emocional antes do sucesso. Tipo, cara, eu preciso ter fé, eu vou mudar de vida, fato. E aquele tempo do ponto A para o ponto B, que é duro, esse tempo é duro pra caramba, é muito duro, é um tempo de incerteza, é um tempo que oscila às vezes entre a euforia da certeza e a profunda dúvida. E essa oscilação é uma loucura. E a gente fala muito sobre isso, e todos nós já vivemos isso, muita gente está vivendo isso é normal, é natural. Agora, também tem um desafio emocional pós-sucesso. Porque quantos não enlouquecem depois do sucesso? Opa. Quantos não ficam doidos depois do sucesso? Não é? Botou o primeiro dinheirinho no bolso, o cara já vai fazer a primeira bobagem. Então, você tem também, por isso que eu sempre falo dos princípios e desses valores, e sobre ser leal a esses valores, como uma maneira da gente ter uma segurança de para qual direção a gente ir. Mas acontece muito, a gente vê muito jogador de futebol, assinou o primeiro contrato, o cara começa um festival de bobagem na sequência. E com o empresário acontece a mesma coisa. Muito, muito. Então é importante termos a estrutura para ter sucesso. A estrutura para ter sucesso. E por isso que quem tem sucesso... Porque, outro ponto importante, a diferença de sucesso e fama. São duas coisas distintas. Ter sucesso é você cumprir um propósito, cumprir uma missão. Você tem um propósito e você começa a cumprir esse propósito. E, eventualmente, quando você começa a entregar valor, geralmente você vai enriquecendo. Porque quanto mais valor você vai entregando, mais tem gente que tem sucesso que não ganha dinheiro. Às vezes é um missionário, é uma pessoa que... Tem muita gente que é famoso na TV e não tem dinheiro, tem um salário normal. Mas, por exemplo, um cara pode ser um missionário importante, alguém que trabalha com missões humanitárias, é um cara que está sendo bem sucedido no propósito dele, mas eventualmente não vai ganhar dinheiro. E está tudo certo, esse cara está feliz, ele se sente realizado, foi o que ele escolheu para a vida dele. Mas se alguém entrou na área empresarial e começa a ser bem sucedido, ele vai ganhar dinheiro. E aí esse é o ponto, né? Quando ele começa a ganhar dinheiro, aí começam esses novos desafios que ele vai ter que enfrentar e vai ter que viver. Aí a gente volta no assunto que você falou, que é importante a pessoa ter valores, conhecer os princípios milenares. Porque ela fica firme, né? Que ela sabe para onde ir. Quando ela tem... Porque o dinheiro te dá opção, né? O dinheiro ele te dá poder de escolha e múltiplas opções. Pronto. Sem nenhuma base. Se eu não tenho destino, princípios, valores, com múltiplas opções e poder de escolha, eu vou para o meu coração, está mandando, e a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Isso é um perigo. Então eu vou só para o engano, eu vou para os prazeres carnais. Eu estou escrevendo esse livro novo, e aí eu falo o seguinte, o problema do dinheiro, tem várias coisas boas no dinheiro, mas ele tem alguns problemas. E um deles é que ele patrocina tanto os prazeres lícitos quanto os ilícitos. Mas qual o problema? Que quando você tem dinheiro, você descobre que o prazer é bom, você quer viver de prazer. E a Bíblia diz que aquele que ama os prazeres jamais enriquecerá ou não ficará rico. Então, assim,
Você tem os prazeres lícitos. Viajar, lícito. Lícito, não tem nada de ilícito nisso. Mas se você viver de viagem, viver de país em país, você não vai mais ganhar dinheiro, vai só gastar. Os prazeres lícitos devem ser provados esporadicamente como uma vitória, como uma recompensa. E os prazeres ilícitos, as drogas, a prostituição, tudo que o pessoal usa o dinheiro para fazer, deve ser vetado da sua vida. E aí eu vou explicando que para você ganhar o mundo sem perder sua alma, os prazeres lícitos têm que ser ultracontrolados, apesar de serem lícitos, pode fazer, e os ilícitos vetados. Né? Como é que você faz para controlar a parte, que eu vejo que você faz isso muito bem, a parte de ego? Porque uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é você ser reconhecido numa área, que é o que você também é. Então, além do dinheiro que pode te dar um certo orgulho, ser reconhecido, ser famoso, te pararem na rua, tirarem foto e tal. E muita gente está correndo atrás disso, Flávio, sem ter a mínima ideia do preço que é. Então, quando esse sucesso vem junto com a fama, eu acho muito difícil. Muito difícil. É dificílimo, porque o cara não teve tempo para amadurecer. Então, por exemplo, eu me tornei uma pessoa pública ali a partir de 2010, 11, 12, ali começou a ficar mais forte. De 12 para cá, estamos falando de 12 anos. Só tem um ponto. Em 2012, eu já tinha quase 28 anos, 18 anos, que eu já estava rico. Então, ou seja, eu saí de uma realidade que tu conhece, do bairro Jabu, no Rio de Janeiro, de classe média baixa, morando na boca de uma favela, andando de ônibus lotado, pegando trem cheio. E eu repito muito isso porque eu gosto de me lembrar, porque este cara sou eu, isso faz parte da minha identidade. Não é? Então, olha que interessante, eu saio daquela realidade com 19 anos, aos 23 eu faço o meu primeiro R$1 milhão. E a partir daí eu vou multiplicando os meus milhões de reais ano após ano. Ano após ano. Não houve um ano que eu não tivesse crescido mais do que o ano anterior. Então, foi uma multiplicação brutal. Então, a diferença de vida, de onde eu saí até onde eu cheguei, entre os meus 19 anos e os meus 23 anos, eu falo 19 foi quando eu comecei a aprender a vender, comecei a trabalhar. E 23 quando eu fundei a minha primeira empresa e fiz o primeiro R$1 milhão. É muito curto esse período, são 4 anos de diferença. Então, aqui eu tive uma diferença de vida brutal. Aqui eu andava de ônibus e trabalhava vendendo em telefone público, com 19. Com 23, eu andava de carro importado, eu tinha uma casa, eu tinha um apartamento de frente para o mar, no Rio de Janeiro, que eu comprei com 23 anos de idade. Ou seja, a diferença aqui é muito brutal. Digamos que, se eu não enlouqueci aqui nessa virada aqui, eu estava preparado para qualquer coisa que viria à frente. E eu sempre mantive o pé no chão. Sempre mantive o pé no chão. Nessas diferenças de galáxias que eu viajei aqui, em termos econômicos e sociais, eu consegui manter o meu ponto. Mas teve como? Como? Então, mas só para concluir aqui, o ponto aqui é o seguinte. Então, isso foi em 95. 2012, aí tem aqui 17 anos depois, a fama começa a chegar na minha vida. Então, eu já estava muito preparado nessa parte aqui. Eu tenho muita preocupação com jovens que o cara assina um contrato num dia, no outro dia ele está ganhando milhões e é famoso. Cara, o desafio é muito grande. É muito grande. Porque a fama tira do cara a percepção da humanidade dele. Ele se acha mais especial. Ele, se tinha dúvida que era especial, agora ele tem certeza que ele é de uma categoria, de uma espécie diferente de ser humano. E se ele cai nessa armadilha, é muito perigoso entrar nesse buraco aí. Então, quando vem o dinheiro junto com a fama, é muito desafiante. O cara precisa estar muito perto de gente muito boa para aconselhar esse cara, para ele botar o pezinho dele no chão. Foi o quê? Espiritualidade, família, valores? Como eu penso que é valores e ser leal a esses valores. Entender. Lembrar da tua humanidade. Entendeu? Tá bem casado. Faz muita diferença. Um casamento ruim acaba com o cara e um bom, poxa, dá estrutura. Não é? Eu tenho a possibilidade de estar do lado de uma pessoa com muito pé no chão.
não é? Tá cercado de amigos, tá cercado de pessoas, pessoas que te aconselham, pessoas que você respeita, pessoas que, se te verem saindo da casinha, opa, vem cá, meu filho, o que está acontecendo aí? Você entendeu? Você está sujeito a alguém Concordo. que possa chegar e te discipular, possa te orientar, entendeu? Ou seja, essa rede de relacionamento te protege. E aí eu te falo, esses valores te protegem. Ser leal a esses valores te protegem muito. Essa questão que você falou de estar bem cercado, Isso te protege amigos, demais. conselheiros, esposa. Eu lembro de um fato que eu já contei algumas vezes. No início da minha carreira como palestrante, anos atrás, talvez 8 anos atrás, 9, eu fui chamado para fazer a maior palestra da minha vida até então, 23 mil pessoas, num evento no norte do país. Aquilo mexeu comigo de uma forma, porque eu cheguei lá, eu era o único palestrante, então pela primeira vez eu cheguei à conclusão que 23 mil pessoas foram me assistir, não tinha outro palestrante. E aquilo mexeu comigo, eu falei, caramba, rapaz, 23 mil pessoas. O assessor que estava comigo falou assim, Thiago, prepara que tem 2 mil pessoas na fila para assinar livro. E era tanta gente que eu tinha que pegar o voo para voltar, não ia dar tempo, que as pessoas ficavam de pé na fila e eu ia só fazendo um risco assim no livro, passando, não dava tempo para ficar sentado, esperando o cara trazer, tirar foto, não ia dar tempo. Então, para atender as pessoas, eu que ia andando pela fila. E eu cheguei em casa de manhã, Janine estava na pia assim, da cozinha, e eu estava impressionado com tudo aquilo. Eu falei, Janine, você não imagina, 23 mil pessoas, e depois eu fiquei 2 mil livros assinando, e comecei a contar toda a grandeza do que tinha acontecido, impressionado. Ela olhou para mim e falou assim, tá bom, Thiago, que bom, pega o lixo e coloca lá fora que hoje é dia de lixeiro. E aí, nesse dia, caiu uma ficha, de que se a gente não tiver alguém, que como você falou, se dá uma segurada, que só alimenta nossas emoções, a gente pode realmente achar que é especial. A gente pode achar que é alguma coisa. E, na verdade, como a gente estava explicando para o pessoal do Destiny Mind aqui antes, a fragilidade humana é muito grande. Então, a gente tem que reconhecer que a gente é só um instrumento. Temporário, completamente temporário, e que a gente tem que usar o nosso tempo da melhor forma possível para impactar positivamente a vida das pessoas. Teu produto, teu serviço, o que você faz, o que você fala, tua palestra, teu podcast, seja lá o que você faça, teu Instagram, tem que impactar positivamente a vida das pessoas. A gente está aqui para melhorar a vida de quem cruza nosso caminho. E aí não tem como, se você tem um negócio e tem uma boa gestão, o dinheiro é consequência. Porque você está impactando positivamente a vida das pessoas, tem um negócio com uma boa gestão, o dinheiro entra. Não tem como. Qual o maior conselho que você pode dar na experiência que você tem como gestor, vendedor, empresário? Você construiu o Orlando City, na cidade de Orlando. Na época eu morava lá, então eu vi a grandeza que era o Orlando City. Você construiu a WhatsApp, construiu agora a Mentor League Society, que é a maior liga de mentores do Brasil. Ou seja, tudo que você construiu cresceu de forma exponencial, rápida e com um equity bilionário. O que você atribui esse sucesso? Eu não gosto de usar a palavra segredo, porque não tem muito segredo, porque funciona diferente para cada um. Mas quais são os pontos em comum que você tem em todo negócio que você faz? Olha só, eu tenho algumas ferramentas que são ferramentas importantes que eu desenvolvi, que eu aprendi a ter habilidades nessas algumas ferramentas. E eu penso que eu desenvolvi uma habilidade que isso, digamos que é entre aspas, um segredo, né? Vamos dizer que esses, entre aspas, segredos são algumas ferramentas. Eu posso nomear essas ferramentas aqui, umas 3 ou 4 ferramentas que eu utilizo em qualquer coisa. E uma habilidade que, somadas a essas ferramentas, eu acredito que me dê uma possibilidade de identificar e estruturar projetos que sejam mais exponenciais. Então, deixa eu começar com essa habilidade, que é de elaborar modelos de negócio.
Boa. Então, Elaborar modelos de a negócio. arquitetura de modelos de negócio. Porque modelos de negócio, muitos empresários trabalham e nem sabem o que é um modelo de negócio. Eles vão um pouco no piloto automático. Então, às vezes, eles conhecem um determinado negócio, é um curso de inglês. E aí ele aprendeu, ele nasceu, a mãe dele tinha um curso de inglês, o pai dele tinha um curso de inglês, aí ele nasceu naquilo, ele viu, ele repete, ele faz exatamente igual. E passa anos fazendo da mesma forma aquele produto. Quando o modelo de negócio não é algo padronizado. O modelo de negócio é algo que é como um projeto arquitetônico. Um engenheiro executa um projeto arquitetônico a depender de como tenha sido elaborado esse projeto. Então, dependendo de como seja elaborado um modelo de negócio, ele pode ter mais margem ou menos margem. Mais escala ou menos escala. Só um adendo. Então, se o modelo de negócio for ruim, você pode ter a melhor equipe do mundo, Exatamente. vai prosperar algo ruim. Exatamente. Um cara talentosíssimo, inteligentíssimo, esforçadíssimo, honestíssimo, trabalhando num modelo de negócio ruim, vai ser um cara medíocre. Agora, um cara medíocre, mediano, porque medíocre é mediano, um cara mediano, trabalhando num excelente modelo de negócio, ele vai longe. Então, eu penso que o modelo de negócio faz toda a diferença. E às vezes o empresário ele é tão fazedor, Bruno, ele é muito fazedor, que ele quer só fazer. Ele é um pedreiro. Ele não pode ser pedreiro, ele tem que ser um arquiteto. Porque quem cria o modelo de negócio é o arquiteto. O engenheiro, ele faz todos os cálculos para que aquele projeto seja executado com sucesso. Para isso, ele contrata os pedreiros para poder executar aquele projeto. E o empresário, às vezes, pensa apenas como um pedreiro. E eu não falo pedreiro de forma depreciativa, não. Tá? O pedreiro é um profissional super importante. Mas o pedreiro ele executa o projeto dentro dos cálculos estruturais de um engenheiro que executa um projeto de um arquiteto. Então, se o projeto do arquiteto é bom, cara, a casa vai fluida, ela funciona. Uma casa bem executada com um projeto arquitetônico ruim vai ser uma casa que não é fluida. Tanto que, por exemplo, quando alguém entra aqui na nossa sede, a primeira coisa que uma pessoa entendida quando entra aqui me pergunta é o seguinte: quem foi o arquiteto? Que ele gostou tanto da estrutura, ele não pergunta quem foi o pedreiro. Qual foi o pedreiro que você contratou? Ele pergunta quem foi o arquiteto, ou seja, quem foi que criou o modelo. Isso é uma inteligência no modelo. Exatamente, que criou isso aqui. Isso. Então, assim, essa habilidade de estruturar modelos de negócio para que você tenha negócios exponenciais, ou seja, é você enxergar o negócio bem do macro, bem de cima. Você olha, cara, esse negócio fazendo isso, vai acontecer isso, que vai vir para cá, e isso vai gerar isso aqui, e com isso eu tenho essa vantagem, essa aqui. E aí o resultado disso é mais margem. Um modelo de negócio bom é o que tem margem, escala e recorrência. Margem, escala e recorrência. Se não tem margem, ou não tem escala e não tem recorrência, o modelo de negócio é ruim. Então, o mesmo negócio pode ser feito e executado de diversas formas diferentes, em diversos modelos diferentes. Na própria WhatsApp, que foi meu primeiro negócio, o negócio que eu fundei em 1995 não foi o mesmo negócio que eu vendi em 2013. Porque ele teve várias transformações, porque eu fui alterando o modelo na medida em que eu fui percebendo que me geraria mais escala, margem e recorrência. Então, e aí o resultado final foi a marca de escola de inglês mais jovem daquela época, em 2013, no entanto que tinha o maior valor de mercado na história que tinha sido vendido até aquele momento. Depois, uma outra empresa, uma concorrente nossa, a Wizard, foi vendida por um valor maior, mas se você dividir pelo número de escolas, era um valor menor per capita. Em outras palavras, a gente conseguiu criar um modelo que gerou mais valor. Gerou mais equity, gerou um valor de mercado muito maior. Então, assim, essa habilidade que eu reconheço que eu desenvolvi, me fez desenvolver negócios que são exponenciais e fez comprar um negócio, que foi o clube de futebol, que eu identifiquei que era um negócio exponencial por conta de analisar modelos de negócio. Tanto é que me foi oferecido, todos os clubes de futebol do Brasil me foram oferecidos, todos esses têm SAF,
que já foram vendidos e outros que ainda não foram, me foram oferecidos. E eu não entrei em nenhum e não pretendo entrar em nenhum, porque o modelo de negócios sobre o qual o futebol brasileiro está estabelecido é muito ruim. Então, eu estou fora. Então, ou seja, a minha análise, eu não faço a coisa por emoção. Não é por emoção. Ou porque eu gosto de um determinado clube, um time, eu gosto de futebol. Eu não entrei no futebol nos Estados Unidos porque eu gosto de futebol. Não foi esse o motivo. Foi porque eu analisei o modelo de negócio e ele era exponencial e eu entrei no momento A para depois sair no momento B. Então, assim, essa habilidade do modelo de negócio. Agora, essa habilidade de estruturar modelos de negócio, ela é suportada por algumas ferramentas que eu tenho. E que essas ferramentas dão para mim a possibilidade de surfar esse modelo de negócio com uma performance necessária para que esse modelo de negócio ele tenha valor. Não é? Então, a primeira ferramenta é vendas. Quem domina vendas é uma ferramenta importante em qualquer empresa, porque quem domina vendas domina a receita. Não existe outra forma de você gerar receita numa empresa que não seja vendendo. 100% da receita da Apple é porque ela vendeu alguma coisa, 100% da receita do Uber é porque ele vendeu corrida. Então, tudo tem venda e se vende, gera receita. Se não vende, quebra. Então, essa ferramenta de vendas, eu considero que é uma ferramenta que eu domino, que eu conheço, e aí, em vendas, você vai trabalhar diversos canais de vendas, várias formas de vender e de distribuir o seu produto. Outra ferramenta que está nessa minha caixa de ferramenta que eu acho importante é liderança. Liderança é o primeiro fator de escala. Liderança é o primeiro fator de escala. Em outras palavras, se eu tenho uma clínica odontológica, eu vou precisar liderar ali 10 funcionários para que atenda bem e a coisa funcione. E aí eu tenho um plano de expansão. Opa, então agora eu vou ter que abrir uma segunda filial, então eu vou ter que formar gerentes aqui para colocar ali. Então eu preciso formar, treinar, recrutar, gerenciar a pessoa, liderar pessoas, identificar os melhores, formar os melhores como líderes, e esses líderes vão assumir a minha segunda filial. Pronto, agora eu tenho 2 filiais. Antes eu liderava uma, agora eu lidero 2. Como é que eu faço para liderar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10? Aí eu vou ter que revisitar o modelo de negócio. Meu modelo de negócio me permite escalar ou só escalonar? Então, puxa, não, no meu modelo não me permite escalar. Foi a conclusão que eu cheguei na WhatsApp lá atrás e a gente mudou o modelo. Opa, para eu escalar eu tenho que fazer o quê? Aí você ajusta. Não é? Aí você vai ajustando o modelo de negócios com a tua trajetória. Então, liderança é a segunda ferramenta. E a terceira ferramenta que eu acho básica é gestão. Gestão do negócio financeira e do negócio propriamente dito. Agora, só para quem está anotando, tanto em casa quanto aqui, então, número 1, modelo de negócio. Se o teu modelo não é bom, não adianta você ser bom. O modelo de negócio precisa ser bom. E de ferramentas, vendas. Tem que aprender a vender. Tiago, eu tenho muita vergonha, eu tenho muita dificuldade. Então, você precisa ter uma boa equipe de vendas. No meu caso, não tem jeito. Eu mesmo tenho que dar a cara. Senão, como é que uma pessoa vai participar de uma mentoria minha se eu não falei para participar? Lógico que eu tenho uma equipe de vendas que me ajuda. Mas tem produtos e serviços que você tem que pessoalmente dar a cara. Aliás, nós estamos numa geração... Pela primeira vez, os CEOs estão dando a cara na internet. Isso, os CEOs estão dizendo, não saia do operacional. Exatamente, porque o brasileiro gosta de comprar de uma cara. É que virou moda essa conversinha de saia do operacional. Isso virou moda na internet. Virou moda para vender mentoria, inclusive. Para vender, cara. Você fala uma parada dessa, você pega lá o empresário cansado, ralando, olha, saia do operacional. Ai, meu Deus, é Deus falando comigo. Entendeu, cara? Aí o cara cai nessa conversa de saia do operacional. Você vê os CEOs todos voltando. Todo mundo voltando lá, o CEO do Nubank agora voltando. Por quê? Os caras estão indo porque, cara, você tem que... Não pode sair do operacional. Obviamente, tem tarefas que não tarefas. Você tem que você não vai fazer. Trocar a lâmpada, você não vai trocar a lâmpada. Mas, pô, vendas é uma tarefa operacional. Isso aqui que você está fazendo aqui agora é uma tarefa operacional. Dar aula é uma tarefa operacional. Eu ia chegar nesse ponto agora. Depois de modelo de negócio e vendas, liderança hoje nunca foi tão necessário uma liderança educacional como na nossa geração.
Porque hoje o CEO, o fundador, o dono da empresa, ele tem uma obrigação de educar quem está debaixo dele, que é a única chance que ele tem de replicar. Senão ele não cresce. E outra, ele contrata um monte de gente, vira uma balbúrdia, vira um caos o negócio dele. Exatamente. Perde-se visão, perde-se energia, perde-se muita coisa quando as pessoas que estão trabalhando contigo não pensam da mesma forma. Então, por exemplo, aqui no Instituto Destiny eu trabalho muito com o modelo de Jesus. Qual era o modelo de Jesus? Ele viu Pedro, Tiago e João, que tinham uma empresa de barcos, e falou assim, ó, larga isso e me segue. O que é isso? Anda comigo. Toma café da manhã comigo, viaja comigo, entende o que eu faço, e aí em pouco tempo você vai entender exatamente quem eu sou. Então, a minha equipe principal, ela anda comigo, ela almoça comigo, ela viaja comigo, porque eles precisam entender o que está na minha cabeça, senão eu não consigo multiplicar daqui a um tempo. Eu não consigo replicar daqui a um tempo. E terceiro, gestão. Né? No Brasil tem aquela desculpa, a gente cresce e depois organiza. Mas, na verdade, a gestão financeira, a gestão tributária, a gestão contábil precisa ser vista logo do início. Né? Precisa ser vista logo no início. Senão traz muitos problemas e depois, para você administrar o problema, é muito maior. O preço emocional, inclusive, é muito maior.